E bem-vindos ao nosso quarto vídeo aqui do canal, e nesse vídeo vamos falar especificamente sobre o algoritmo de Prim. Então já vamos começar aqui sem enrolação, vamos falar sobre a história do algoritmo de Prim. Ele foi proposto originalmente em 1930 e depois, em 1957, ele foi proposto novamente pelo cientista da computação americano Robert Prim. E anos depois, esse algoritmo foi redescoberto por Edgar Dijkstra. Então podemos dizer que esse algoritmo é uns 80-90% igual ao algoritmo de Dijkstra, só muda alguns detalhes bem básicos. Então vamos falar sobre o princípio. Ele inclui de forma gulosa, um a um, os vértices da árvore geradora mínima. O algoritmo parte de qualquer vértice do grafo e a cada passo acrescenta aresta de menor peso incidente ao conjunto de vértices. Então temos que selecionar qualquer vértice do grafo. Qualquer um aleatório. Como se trata de uma árvore geradora mínima, todos os vértices eles vão fazer parte da árvore. Então não importa qual vértice vamos começar. Então quando selecionarmos esse vértice, o algoritmo vai analisar os seus vizinhos e vai selecionar a aresta com menor custo, até termos uma árvore geradora de custo mínimo completa. Então está aparecendo aí na tela o pseudocódigo do algoritmo de Prim, né? É bem pequeno, tem 11 linhas basicamente, né? Então vamos explicar o que cada linha faz. Aqui no início ele tem uma chave R. Essa chave R é o vértice raiz, ou seja, o vértice que a gente vai selecionar para começar o nosso algoritmo, né? Nossas buscas. A primeira linha ela percorre cada vértice do grafo e atribui a ele uma chave. A segunda linha atribui as chaves, o valor de infinito, ou seja, os vértices do grafo agora tem valor infinito. A terceira linha atribui o valor de π de u, que é o predecessor, ou seja, o que vem antes. Como é uma árvore enraizada, sempre alguém vai ser predecessor de alguém. Mas como estamos no início do código ainda, todos começam com predecessor nulo, ou seja, sem nada. E a quarta linha, damos o valor de 0 à chave do vértice R, ou seja, o vértice raiz começa com o valor de 0. Inicialmente ele é 0. E na linha 5 criamos uma fila com todos os vértices do grafo, é uma fila de prioridades. E como colocamos o valor de infinito para cada vértice, o vértice raiz é o único vértice que tem valor 0. Então ele vai ser o primeiro da fila. E os outros valores, como os outros valores têm valor infinito, eles vão ser os próximos, depois de 0. Agora a linha 6 é o principal laço. Enquanto a fila não for vazia, ela executa os códigos abaixo. A linha 7, a gente remove com extract min o vértice que tiver o menor peso. Ou seja, o que tiver a menor chave a gente exclui. Na oitava linha na nossa aresta selecionada, a gente verifica os seus vizinhos, ou seja, os vértices adjacentes. Na linha 9, verificamos qual dos vizinhos ainda pertence à fila. Se o vizinho selecionado ainda pertence à fila, ele vai dar verdadeiro e passa para a próxima verificação, na qual pegamos o peso desse vértice inicial até o vértice vizinho. Depois disso, vemos qual é o peso, né, do vértice inicial até o seu vértice vizinho. E depois vamos para a nossa segunda verificação. Vemos se esse valor é menor que a chave atual. Se for verdadeiro, o if executará as próximas linhas. Se for falso, ele volta lá para a linha 6 e começa tudo de novo. Por exemplo, vamos imaginar um grafo imaginário. A gente analisa o vértice A e ele tem um vizinho. O vizinho dele é o B, ou seja, o vértice de A até B. E esse vizinho B pertence à fila. Ele é verdadeiro na nossa primeira verificação. Aí na segunda verificação, analisamos qual o peso de A para B, ou seja, a sua chave. E vemos se essa chave é menor que a chave atual. Então basicamente é isso que esse if faz. Na linha 10 atualizamos o predecessor. Como nesse exemplo imaginário, vimos que o predecessor de B é o A. Então atualizamos o predecessor de B. Agora o predecessor de B vai ser A. E na próxima linha atualizamos o valor da chave. Ou seja, naquele caminho de A para B, tem um valor nas arestas de A para B. E esse valor vai ser a chave atual. Então vamos pegar um exemplo aqui, ó. A gente pegou o mesmo exemplo que a gente usa em todos os vídeos. Então, caso você queira ver a diferença entre o algoritmo de Prim, algoritmo de Kruskal, então vamos resolver esse grafo. Aqui eu já preenchi tudo para a gente ganhar mais tempo. Então a gente já começa na linha 6. Que a gente já definiu o vértice raiz, que nesse caso é o A, e demos ao resto das chaves o valor de infinito. Já criamos nossa fila então e colocamos como vértice raiz o valor de A. Então A recebeu o valor 0 e o resto recebeu todos os valores infinitos na ordem aqui. Então a gente já começa na linha 6 porque a gente já fez tudo já antes, então a gente ganhou bastante tempo já. Então vamos começar já executando o valor de A aqui na linha 7.
Já extraímos da fila o A, pois ele é o de menor valor, então ele é o único que poderíamos começar. Então com o extract min a gente já extrai ele, já exclui ele da fila. E agora ele já cai aqui no for. Então agora vamos analisar os vizinhos de A. E agora, depois de olharmos nossos vizinhos, percebemos que de A para B é o que possui o menor peso. Ou seja, a gente compara essa chave e percebemos que essa chave ela é menor que infinito. E a mesma coisa aconteceu com C também. O peso de C é 12, ou seja, menor que infinito. Então a gente substitui esses dois pesos, 11 e 12, nas chaves. Então a chave B ela vai receber o valor 11 e a chave C vai receber o valor 12. Então vamos atualizar o valor da chave. E agora o predecessor de B e C são A. O predecessor de B é A e o predecessor de C é A também. A gente já passou pela linha 8, 9, 10 e 11. Só com esses passos simples a gente já passou pela essa linha. Ou seja, o que aconteceu? Ali na linha 8 a gente analisou os vizinhos de A. E na linha 9 a gente analisou os valores das chaves e se esses vizinhos eles pertencem à fila. E vimos que pertencem à fila e os valores da chave deles eram menor que infinito. Então a gente substituiu primeiro ali o predecessor de B e o predecessor de C e depois trocamos o valor da chave de B e C. E agora vamos para o segundo passo. O próximo da fila agora é o B. Então vamos pegar o B e já vamos dar um extract min nele já, que nessa linha 7, né? Já excluímos ele. E agora vamos olhar os adjacentes deles, ou seja, seus vizinhos. Temos A, C e D como seus vizinhos, mas A ele não pertence mais à fila, ou seja, na verificação aqui no if, ele vai dar falso, ou seja, a gente não pode jamais usar ele, então a gente já descarta o A. E agora a gente tem o C, ele é adjacente e pertence à fila, então ele já passa na primeira verificação do if, ou seja, deu valor verdadeiro. Aí comparamos com o peso. Agora o caminho de U para V é 1, e a chave, que no caso é a chave V, no caso está escrito chave V, mas na verdade é chave C, né, que é o valor da chave C, é igual a 12. Então 1 é menor que 12? Sim. Então entramos no if, deu tudo verdadeiro. Então vamos atualizar os valores. Primeiro o valor do predecessor, e o predecessor de C agora é B. E o seu peso agora é 1. Então trocamos o caminho aqui. E o outro vizinho de B é o D. Ele pertence à fila, e de U para V, ou seja, B para D, é 12. E a chave dele é infinita, ou seja, qualquer coisa que aparecesse, qualquer valor, ia ser menor que infinito. Então ele entra nesse if, então atualizamos o predecessor e a chave, e fica D igual a 12 com o predecessor B. E o próximo da fila é o C, então vamos dar um extract min nele, ou seja, excluímos ele da fila e analisamos os seus adjacentes, ou seja, os seus vizinhos. Então os vizinhos são A, B e E, mas o A e o B não pertencem mais à fila. Então ele já dá errado nesse if, ele já dá falso. Então ele não nos interessa mais. E temos o outro vizinho que é o E, e vimos que ele pertence à fila. E a chave de U para V, ou seja, de C para E, é 11. E a chave, né, que é a chave de V é infinito. Então 11 é menor que infinito? Então entramos no if e substituímos os valores da chave e do predecessor. Então fica E com o peso 11, né, a chave 11, o predecessor C. Vimos que o E ele já pulou lá para frente da fila. Então vamos analisar ele agora. Damos um extract min nele, né, primeiro aqui na linha 7, e vemos os seus adjacentes, que é D e F. Podemos notar que de U para V, ou seja, de E para F, é 4. Ou seja, 4 ele é menor que infinito, pois a chave de F é infinito. Então ele entra no if e substituímos os valores da chave e do predecessor. Fica F com chave 4 e o predecessor dele agora é o E. E outro vizinho dele é o D. E vimos que ele pertence à fila ainda. O D pertence à fila. E de U para V, ou seja, de E para D, tem valor 7. E a chave de D tem valor 12. Ou seja, 7 é menor que 12? Sim, então entramos no if e substituímos os valores da chave e do predecessor. Agora D vai ter chave 7 e seu predecessor vai ser o E. Então esse caminho de B para D ele é eliminado, ele não existe mais, porque a gente achou um novo caminho que tem menor custo. Então automaticamente esse caminho é excluído. Então podemos notar que já achamos nossa árvore geradora, mas não terminamos o algoritmo ainda, porque lembra que para finalizarmos o algoritmo a fila tem que ser vazia? E falta mais 2 interações para zerarmos a nossa fila. E chegamos até o F, né? Então vamos fazer essas interações logo. Damos um extract min nele, então F sumiu.
E o F tem dois caminhos, que é até o E e até o D. Mas podemos notar que o E não está mais na nossa fila. Então já descartamos esse vizinho. E o próximo vizinho dele é o D. E o D ainda está na fila. Então, vemos que ele está na fila. Então vamos ver o peso dele. De U a V, ou seja, de F a D, é valor 19. E a chave dele no momento agora é 4. Então, 19 é menor que 4? Não, 19 não é menor que 4. Então, já dá um falso aí nesse if. Então, ele volta lá para cima para a próxima interação na fila. E a próxima interação é o D. Então, damos um extract min nele, escolhemos o D da fila. E o D, os vizinhos de D, estão todos fora da fila. Então, nesse primeiro if, ele já dá falso. Ou seja, já encerramos nosso algoritmo. Não tem mais nenhum vizinho dele na fila. Então, dá um falso já. E terminamos nosso algoritmo, porque a fila está vazia. E temos uma árvore geradora de custo mínimo. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e tenham conseguido aprender